A cartomancia em si não é só simplesmente ler cartas, né? Nosso baralho aqui cigano, nossa ferramenta de poder, não é simplesmente só pegar cartas e ler cartas. Tem que ter um objetivo, tem que ter um método, tem que ter uma forma, né, de fazer tudo isso. Nós devemos, como oraculistas, como cartomantes, conhecer as cartas para ler as cartas. Além de ler cartas, nós devemos o quê? Interpretar, tá? Ler cartas e interpretar são duas coisas diferentes, tá? Interpretar é quando você lê, quando você pega as informações técnicas que você tem sobre as cartas, conhecimento de palavra-chave, conhecimento aí de combinações, né, que você aprendeu, conhecimento de métodos, né? Quando você recebe uma pergunta, quando você faz uma tiragem, coloca as cartas ali para ler uma mesa ali num determinado contexto. Isso é ler cartas. Você está pegando conhecimento técnico, tá? Interpretar cartas é quando você pega todos esses dados que você retirou aí de um determinado contexto, interpreta, né? Eu costumo dizer que você faz a digestão dessa informação, você vai estar atendendo uma pessoa, né? Você abriu as cartas ali, pegou todas as informações que você conseguiu ali do que apareceu na mesa, leu. Você vai fazer o que? A digestão, vai interpretar aquilo ali, para quê? Para você passar aquilo ali para o consulente, tá? Mas ler e interpretar. Tá faltando um detalhezinho aí para que você passe isso para o consulente, tá? Que é o quê? Contar a história, criar o roteiro para passar isso para o consulente. Por que eu peguei a carta dos pássaros e a carta dos livros? A carta dos pássaros é a carta da comunicação falada, né? Além do significado que todo mundo conhece lá de liberdade, né, tal, também tem o significado da comunicação falada. Juntando com o livro é o quê? O livro é o quê? A carta do conhecimento, a carta do que está oculto, né? A carta ali que representa a história, né? Então, o que é isso? A gente precisa, né, contar uma história para o nosso consulente. Mas não é uma história inventada, não é algo que você vai inventar, uma mentira que você vai montar e vai passar para o consulente. Não. Quando o consulente ele procura um atendimento, independente do objetivo dele, ele vai chegar na leitura de cartas ali com um objetivo. Ele vai ter uma questão para a gente estar resolvendo para ele, tá? Independente desse objetivo, nós vamos ter que fazer o quê? Pegar as cartas, ler os arquétipos, interpretar os arquétipos da carta e levar para esse consulente uma resposta, uma orientação. A gente vai ter que levar para ele alguma coisa para que ele tenha clareza, para que ele saia dali com possibilidades de ação, tomada de decisão. O fato da gente passar essa informação para o consulente é a história em si. Nós precisamos pegar aqui, quando a gente, enquanto cartomante, enquanto oraculista, fazemos a leitura das cartas, nós temos na nossa cabeça uma imagem, que é uma imagem clara para a gente. É um conhecimento técnico, tácito, um conhecimento intuitivo, que pode ser claro para a gente, mas não vai ser claro para o consulente. Nós temos que transmutar, digerir, manipular esse conhecimento que está no nosso consciente, passar verbalmente para o consulente de alguma forma que ele entenda. Por isso que eu falo sempre, né, para a gente tomar cuidado quando a gente está conversando, está comunicando com o consulente, para não filosofar muito, porque às vezes a gente acha que está no domínio da situação, que está sendo clara a nossa comunicação com o consulente, e o consulente está viajando. Eu estou pegando aqui as cartas. Pô, saiu aqui a carta 16, estrela. Né? Aí eu estou falando para o consulente, eu estou dando uma aula para ele de cartomancia, mas o consulente está viajando. Eu preciso colocar essa carta que saiu na mesa aqui no contexto atual do consulente, do que eu estou fazendo atendimento, para que ele entenda qual que é o significado, a representação dessa carta aqui na vida dele, no momento dele. Para ele não importa se essa carta aqui é positiva, se é negativa, a carta que fala de espiritualidade, beleza, mas onde que é essa espiritualidade da estrela aqui vai entrar na vida do consulente? É esta a capacidade de comunicação, tá? Que nós temos que ter quando vamos falar com o consulente, tá? Não precisa ter aquele vocabulário robusto, de palavras difíceis, de falar de filosofia. Não, a gente pode e deve ser simples.
da forma que o consulente tem que entender, né? É nesse contexto que entra o quê? Devemos ser contador de história, devemos pegar aí as cartas que aparecem na mesa, colocar essas cartas num contexto, numa história que a gente vai montar para que essa história seja compreendida pelo consulente. Essa história é criada por nós através de quê? Do que nós estamos vendo aqui na mesa, do que nós estamos vendo nas cartas, tá? Essa história é o roteiro que a gente vai contar, unindo uma carta com a outra, fazendo as combinações da forma que nós sabemos, né? Dependendo do método que nós utilizamos. Essa história, ela é criada, tá? Ela é criada de acordo com os fatos, com os argumentos que nós temos aqui na mesa para ser passado para o consulente, tá?